Começa agora, direto da redação. Prestação de serviço para a comunidade. As notícias do Grande ABC. Uma produção da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo. Direto da redação. Realização de mamografia caiu quase pela metade durante a pandemia. Falhas ou bugs digitais são mais comuns do que imaginamos. Celebração do Dia do Saci Pererê. Números da Covid-19 no Brasil. Tudo isso e muito mais agora, no Direto da Redação. Confira agora os números da vacinação contra a Covid-19 no ABC e mortes no Brasil. A vacinação avança no Grande ABC. Dos moradores já foram vacinados, em Santo André a taxa está em 67,23%, em São Bernardo 65,96%, já em São Caetano a taxa está em 74,18%, em Diadema 63,61%, e Mauá 56,13%. Essas porcentagens são referentes ao esquema vacinal completo, ou seja, as 2 doses da vacina. Os dados são dos boletins epidemiológicos emitidos pelas prefeituras de cada cidade. O governo do estado de São Paulo vai antecipar o intervalo da segunda dose da vacina AstraZeneca de 8 para 12 semanas. Com isso, cerca de 400 mil pessoas, adultos entre 18 e 24 anos, podem completar a imunização. O Brasil atingiu a marca de 606.726 óbitos por Covid-19. A média móvel de mortes é de 346 e a média móvel de casos é de 21.765. Os dados são do Consórcio de Veículos da Imprensa. O mês de outubro é dedicado à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Contudo, a pandemia tem sido um desafio para melhorar o cenário no Brasil. Há mais de 15 anos, a campanha Outubro Rosa promove a conscientização sobre o câncer de mama. Desde então, várias conquistas foram alcançadas. Em termos de diagnóstico, nós temos hoje a mamografia, cada vez com menos radiação e com mais sensibilidade e especificidade para detectar lesões precoces, né? Hoje a gente tem acesso a biópsias cada vez menos invasivas, a técnicas de patologia para processar essas amostras de biópsia, e aí se chegando a um diagnóstico, a gente tem acesso cada vez maior ao tratamento, né, Lu? A gente sabe que a gente tem técnicas cirúrgicas cada vez menos invasivas. No entanto, ainda existem diversos mitos e tabus a serem quebrados. O primeiro deles é o medo do diagnóstico, quadro agravado durante a pandemia. O medo do diagnóstico, ele não foi exclusivo de 2020 e 2021. Ele é perene. O medo, Lu, ele é um fator muito importante do atraso do diagnóstico. Então, em primeiro lugar, o desconhecimento da doença, né? E depois o medo. Por isso, esse nosso papel de estar falando aqui. De janeiro a julho de 2020, o número de mamografias realizadas no Brasil caiu 45% em relação ao mesmo período no ano anterior. A diminuição desses exames pode levar a um aumento no número de casos graves da doença. Então, a gente precisa voltar a mudar esse cenário. A gente ainda não sabe qual vai ser o impacto disso nos próximos 2, 3, 4, 5 anos e ao longo da vida, né, para essas mulheres que tiveram diagnóstico nesse meio tempo. Então, essa resposta vai vir aos poucos, mas a gente pode prever que vai haver um aumento de mortalidade por câncer de mama nesse período. A queda no número de mamografias pode significar 4.000 ocorrências de câncer de mama não diagnosticados no país. Patrícia, no entanto, foi um caso à parte. Acostumada a acompanhar 2 nódulos desde 2019, um em cada mama, a estudante não deixou de realizar seus exames.
E aí, o ano passado, a gente teve aí a situação da pandemia, mas mesmo assim eu consegui fazer 6 meses o exame, o acompanhamento, e continuava sendo noticiado de um câncer que não tinha nenhuma gravidade, um nódulo com formato não cancerígeno. Mas foi no começo de 2021, durante uma autoanálise, que Patrícia notou algumas mudanças na mama. E quando foi esse ano, no começo do ano, eu percebi que estava ficando muito volumoso, né? Eu estava sentindo muito a minha mama endurecida. E aí eu resolvi fazer um teatro para o médico poder pedir um exame mais a fundo. O autoexame não substitui a mamografia, porém é fundamental que a mulher conheça o seu próprio corpo. Ela é uma medida de autocuidado, que é uma coisa que a gente tem sempre que levar em consideração nas nossas atitudes do dia a dia. E por que isso é importante? Porque se em algum dia eu notar algo de diferente nas minhas mamas, eu consigo procurar atenção rapidamente. Depois de realizar novamente os exames, veio a confirmação. E no dia 31 de agosto, né, retornando no médico, ele me deu a notícia que realmente eu tinha um câncer de 3,5 centímetros na mama direita, que era um câncer que poderia ter uma progressão agora maior de aumento. E aí me encaminhou para o oncologista e para o mastologista. Patrícia ainda está no início do tratamento, realizando sessões de quimioterapia. Dia 14/10 eu iniciei a minha quimioterapia, fiz a minha primeira sessão, para posteriormente programar a cirurgia. Sempre envolvida em eventos do Outubro Rosa, para ela, a campanha é imprescindível. E eu acho que isso é um incentivo para as pessoas, é um motivador, né? Traz uma cor, traz uma referência, mostra várias histórias para a pessoa ver que ela não está sozinha. E ainda falando sobre a saúde da mulher, sabemos que hoje já existem diversos métodos contraceptivos. Um deles é o DIU, que vem se tornando o queridinho na contracepção reversível. Veja agora na reportagem de 2018, produzida pelos alunos de jornalismo aqui da Metô. Existem vários métodos contraceptivos, e cada mulher se adapta a um diferente. O dispositivo intrauterino, conhecido como DIU, é um deles. O dispositivo tem forma de Y e é colocado dentro do útero. Libera substâncias que deixam a região hostil, impedindo que o espermatozoide fecunde o óvulo. Algumas notícias deixaram as mulheres preocupadas, como o caso do bebê que nasceu com um DIU enrolado no cabelo. Mas a ginecologista Maria Cristina Pacheco explica que o DIU é um dos contraceptivos com melhor resultado. Esse método de anticoncepção, atualmente, é um dos mais usados no mundo inteiro. E principalmente pela segurança anticonceptiva, porque é um dos métodos mais seguros, cuja falha é mínima. A segurança de um dispositivo intrauterino chega a 99,9%. Como qualquer outro tipo de método de anticoncepção, tem indicação e contraindicação. Mas ele ainda divide opiniões das mulheres. Nunca pensei diretamente em pôr o DIU, porque eu sempre tomei outros anticoncepcionais. Eu usaria o DIU que não tem hormônio, mas eu uso outros métodos anticoncepcionais, então eu não penso em colocar o DIU agora. Usaria sim, vejo vários benefícios e nunca vi ninguém com algum problema. Apenas 1,9% da população feminina do Brasil utiliza o DIU. Esses são dados do Ministério da Saúde baseados em uma pesquisa do IBGE, que traça o perfil da população feminina em idade fértil no país. Existem 2 tipos de DIU, o de cobre, que não possui hormônios, e o de Mirena, com hormônios. Vamos falar do DIU de cobre. Esse DIU não deve ser usado por mulheres que tenham menstruação abundante ou prolongada ou que tenham cólica menstrual, porque essas mulheres vão ter mais cólica com DIU de cobre e o sangramento vai aumentar. Para esse tipo de paciente, se quiser fazer uso do dispositivo intrauterino, o ideal é o DIU de hormônio, porque a finalidade dele é exatamente diminuir em 80% o sangramento, em algumas mulheres chegam a parar de menstruar, e, portanto, também, por causa do hormônio, que é o mais importante de todo, tirar a cólica menstrual. Ele pode ser comprado em uma farmácia e é colocado pelos ginecologistas.
Se você já ficou nervoso com seu personagem no videogame tropeçando em algo invisível ou errando um gol sem goleiro, saiba que isso é mais comum do que imaginamos. Há bastante tempo, os videogames fazem parte da rotina de muitos brasileiros. Segundo o portal Canaltech, durante a pandemia, o consumo desses produtos aumentaram de forma bastante expressiva. E apesar da evolução gráfica dos jogos ser algo bem notório, os bugs também fazem parte do pacote. Os bugs encontrados no eFootball foram tão grandes que a empresa Konami precisou se desculpar com seus clientes. Parece que o jogo não foi desenvolvido, né, para a plataforma. Foi um jogo que foi free to play, né? Antigamente o jogo era pago e dessa vez não foi pago e todo mundo ficou animado, né? Por causa que o Fortnite, o Warzone, que são jogos gratuitos que deram muito certo, o pessoal achou que eles iam entrar na mesma linha. Sai um pouco da competição do FIFA, que também não tinha nem mais como competir por questão do game. O PES acabou parando no tempo, e aí o pessoal pensou que ia ser uma revolução, ia ser uma inovação da Konami, só que acabou, o jogo veio muito mal feito, muitos bugs, jogador perdendo o braço, jogador flutuando no meio da partida, sem contar que os gráficos estão péssimos, sério mesmo, faltou muito capricho, assim, eu acho que até um desrespeito com os fãs do PES, que ainda existem muitos que vêm do Winning Eleven, que esperavam que a franquia voltasse com tudo, mas pelo jeito faltou investimento, faltou capricho, atenção e também respeito com eles, né? Mesmo com os erros grotescos, é claro que não é apenas o eFootball que sofre com esses problemas. Geralmente eu jogo Valorant, Rainbow Six, são jogos competitivos que eles têm campeonatos, que são remunerados inclusive. Por exemplo, alguns personagens eles mostram o braço através da parede, o que te deixa em, como posso falar, em desvantagem com o inimigo, que tem que te achar, né, pra você atirar. Tem alguns outros bugs, por exemplo, que tem algumas habilidades de personagens que elas deveriam de ficar cegas e surdas para você poder ter uma vantagem na trocação de tiro, porém, por alguns motivos eles não são cegados, não ficam surdos, mesmo que eles entrem na área de atuação da habilidade. E isso te dá uma desvantagem muito grande, porque você tem que dominar a área e o inimigo não fica cego, e não te dá vantagem nenhuma para você entrar dentro do bomb site, né, que seria o lugar onde você tem que entrar para poder ganhar o jogo. Mas já no final de 2021, porque os bugs ainda seguem sendo registrados pelos usuários. Um dos pontos principais é o prazo que o pessoal tem para desenvolver, assim, né? Acho que, bom, tem muitos fatores, assim, né? A organização da empresa, como que os times se organizam, as features, mas acho que os prazos são muito apertados, a galera tem que produzir vem de cima para baixo, né? Então as datas não são decididas pelos times que produzem os jogos, e então o pessoal tem umas deadlines muito fixas, muito apertadas para produzir o jogo, e aí faz tudo na correria, assim, né? Você tá desenvolvendo uma coisa, você sabe que não é o melhor que você poderia estar fazendo, e você sabe que você não tá passando não tá fazendo aquilo lá com o maior cuidado possível, e que pode gerar bugs. Então, quanto mais a indústria define esses prazos e tem essas datas muito rígidas sem consultar os desenvolvedores, acho que mais tem chance disso acontecer, assim. A Lei Geral de Proteção de Dados foi sancionada em 2018, garantindo segurança e uma navegação mais adequada aos usuários. Com isso, as empresas precisam se adaptar a essas novas normas de leis e garantir a proteção desses dados. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que garante ao usuário de redes sociais principalmente o respeito à privacidade, à liberdade de informação e comunicação do internauta. Entre os tópicos exigidos na lei, as grandes empresas precisam garantir uma certificação, prevenção de conflitos e principalmente a proteção de dados dos usuários. Para a jornalista e doutora em Ciências da Comunicação Isaf Karawi, a proteção de dados é uma garantia de segurança e liberdade de navegação nas redes pelo usuário. A gente tem uma grande empresa como Facebook, Google, que usam dos dados dos usuários para poder oferecer uma navegação mais interessante, porque no fim é isso, né? Então, como é que a gente vai cuidar desses dados dos usuários? Não é pensar em grandes vilões, né? Que é muito o que se faz, os grandes vilões, mas pensar se
o Google tem acesso a dados sensíveis dos usuários, como é que a gente pode protegê-los em alguma medida? Afinal de contas, né, os nossos dados são valiosíssimos para a gente, pensando em segurança, para as grandes empresas, são valiosos pensando em capital mesmo. Então, acho que eu sou muito a favor em pensar formas de proteção ao usuário, porque, no fim, a gente está do lado mais fraco da corda sempre, né? Então, como é que a gente pode proteger? E muita gente pensa que isso é definir questões, pensar de forma autoritária na rede ou diminuir a liberdade. Na verdade, não. Na verdade, é restituir, né, a nossa liberdade plena de usar o digital da forma, você usou anárquico, né? É interessante porque a gente acabou limitando o nosso uso às redes e sem perceber muito o que há além, quais são as possibilidades além. Então, acho que essa discussão é importante para a gente também reconhecer esses espaços, entender como eles funcionam, saber como esses espaços funcionam, também é um processo essencial, né? Uma pesquisa realizada pelo Serasa Experience e divulgada pela CNN mostrou que 86% das grandes empresas já se adaptaram à Lei Geral de Proteção de Dados. E para a jornalista Isaf Karawi, a educação midiática é o principal caminho para mais avanços nessa adaptação. Eu acredito muito na educação midiática. E quando a gente pensa em estudar a mídia, a gente pensa, eu preciso entender como eu leio uma notícia. Sim, também, porque daí a gente foge disso que você mencionou, que é essencial. Essa incompreensão do que é a informação, do que é notícia. Se eu, de novo, voltando lá no feed ou voltando no WhatsApp, quando a gente assistia a um jornal na televisão, e ainda assiste ao jornal na televisão, a gente tem muito claro que agora eu vou assistir uma reportagem e se o âncora do jornal disser alguma coisa, isso é o que ele pensa. Então a gente tinha muito claro um momento da opinião, um momento da notícia, um momento da notícia leve, agora vai falar de futebol, tá mais tranquilo. No digital a gente não tem essa compartimentalização, né? Então as coisas... Nem a gradação, né? Exato, exatamente. Então tudo acontecendo naquele segundo. Num grupo no WhatsApp, opinião se mescla com um discurso de uma falácia de autoridade. Então, um médico disse que a vacina isso e aquilo, nessa falácia da autoridade, mas com base em pesquisa ou não. Então, tudo isso está muito difuso. Então, como é que a gente resolve essa questão? Educação midiática, que é compreender o básico, né? O que é um discurso de autoridade? O que é checagem de informação? O que faz um jornalista? Muita gente questiona isso. Qual que é a diferença de um jornalista para um influenciador? O influenciador tem muitos seguidores, o jornalista também, os dois contam as novidades do dia. Não é bem assim, né? Então, compreender essas lógicas midiáticas, isso é via educação. Se você quiser saber mais sobre o assunto, acesse o Facebook e o YouTube da Agência de Jornalismo Envolverde. Toda quinta-feira, às 11 horas da manhã, a agência promove o Diálogos Envolverde, sempre trazendo especialistas para debater assuntos de sustentabilidade e sociedade. O Halloween é comemorado no próximo domingo, dia 31 de outubro. Mas você sabe por que nós comemoramos ele em vez do dia do Saci? O que muitos brasileiros não sabem é que no mesmo dia é comemorado o dia do Saci Pererê, um dos personagens mais icônicos do nosso folclore. Não é porque no dia do Saci não é comemorado tanto quanto é o Halloween no Brasil. Na verdade, em alguns municípios de São Paulo, começaram a fazer as chamadas Festa do Saci, em homenagem ao folclore brasileiro. Em 2010, o governo federal oficializou 31 de outubro como o Dia do Saci Pererê, como modo de incentivo à cultura brasileira. O que acontece é a grande comercialização do Halloween americano em filmes, séries de TV e outros produtos culturais estrangeiros. Outro fator é o estilo de vida ideal americano, muito presente no cotidiano brasileiro. Você, de São Bernardo, está em dúvida de como aproveitar o final de semana? Então fica ligado na Agenda Cultural. Começamos a Agenda Cultural com música. O artista musical Negreiro apresenta seu primeiro álbum. O lançamento acontece em uma live no YouTube, às 8h30 da noite, no dia 28 de outubro. A live conta com músicos e produtores do ABC Paulista. Que não cabe em nós. Final de semana a gente afoga nos lençóis, a sós o tempo para destravar minha tara. Cartola chega para alegrar a semana da criançada. Cartola é um palhaço mecânico que vê sua Kombi quebrada. Enquanto faz a manutenção do seu veículo, descobre brincadeiras e jogos com o público, que se forma ao vê-lo em apuros. O evento será online na plataforma Simpla, no dia 28 e 29 de outubro, às 9 horas da noite.
E para encerrar, a indicação é o espetáculo Em Taberna, falando do homem e seus excessos, resumindo-se nos 7 pecados capitais, além de reunir danças e músicas. A apresentação será presencial no Teatro Lauro Gomes, no bairro Rude Ramos, às 7h30 da noite, no dia 31 de outubro. Essas são nossas indicações. Até a próxima! Está terminando aqui a edição 146 do Direto da Redação. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, porque tem muita coisa acontecendo por lá. Estamos no Twitter e Instagram com o @portalrronline. Curta também a nossa página no Facebook. Nos vemos na próxima semana com mais uma edição do DR. Um bom final de semana!